lost, Timur. Bom dia, galerinha. Tiveram um tempinho para relaxar enquanto eu olhava as tarefas e preparava esses lindos desenhos. E agora vamos prestar atenção e corrigir para a gente desenvolver um pouquinho mais de noções de geometria espacial. Espacial porque agora estamos trabalhando em 3 dimensões. Até então a gente já trabalhava um pouquinho em 3 dimensões, mas boa parte dos desenvolvimentos eram no plano. A partir de agora não. Lembrando que na aula passada nós vimos o que são poliedros. Vários edroface. Então são figuras, são sólidos geométricos formados por várias faces planas. Vimos o que era aresta, o que era vértice, o que era face, e vimos a fórmula de Euler, que relaciona, né, o número de faces, vértices e arestas. Alguém lembra de cabeça sem colar? Isso, V mais F, vértices mais faces, ou seja, o número de vértices mais o número mais faces, é isso aí, é igual ao número de arestas mais 2, perfeito. Para exercitar essas noções vistas na aula passada, vamos começar aqui na página 43, exercício 1. Considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo. Então eu desenhei um cubo em branco, fiz um pontinho marcando o ponto médio de cada aresta e depois conectei. Claro que o desenho da apostila está muito mais claro, mas é importante tu perceber que aqui nós temos uma face que é 1, 2, 3 quadrangular, tem 4 lados, né? Um quadrilátero. Porém aqui ó, nós já temos uma face que é triangular. Olha a pergunta que ele faz. O número de faces triangulares e o número de faces quadradas deste poliedro são respectivamente... Peraí. Aqui de cara eu vejo 1, 2, 3 triangulares, concordam comigo? E sem dúvida deve ter uma nesse cantinho aqui oculta, ó, que eu não estou enxergando. Concordam comigo? Então olhando deste lado, 1, 2, 3 estão visíveis e uma está oculta. Concordam comigo? O que eu devo supor lá para trás? Que eu tenho mais 4, né? Certo? Então não era as que tu podia ver, é aquelas que tu poderia, né? São as totais, e não vais poder olhar para a figura e contar. Tu tens que imaginar a figura em 3 dimensões e mentalmente supor as faces que estão faltando lá atrás. 1, 2, 3, 4 aqui, olhando pelo lado de lá, 1, 2, 3, 4 também, totalizando 8. E as quadradas agora? Aqui eu vejo 1, 2, 3. E é justamente nas faces do cubo, não é isso? Então vai ter uma quadrada em cada face do cubo. E quantas faces tem o cubo? 6, né? Só lembrar do dadinho que tu já jogou, né? Tem até o número 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 8 e 6. Hã? Depende do dadinho, é lógico, estou falando do dado clássico, né? O dado que é um cubinho com as faces marcadas de 1 a 6. Tem jogos que usam outros tipos de dados, né? E muito mais, inclusive, por incrível que pareça. Dependendo do tipo de jogo, os famosos RPG, né? A galera curte. Tem louco pra tudo, né, cara? Dadinho de 100, velho. Dois malucos, o bicho joga 89, Não, o mais interessante na verdade é toda a estrutura que tem por trás do jogo, né? Uma estrutura toda complexa. Eu particularmente não tenho paciência para esse tipo de jogo, mas que bom, né? Eu diria que é muito matemático o raciocínio todo, né? O triste é tu ter essa garra para jogar isso e não ter a garra para exercitar a matemática verdadeira que te faria mudar de vida. É isso que eu fico preocupado. Mas tá tranquilo, tu é que decide o que traz da tua vida. Letra B. Cuidado também, né? Não sei se vocês já viram, tem muitos jogos de RPG que levam as pessoas ao limite, né, da sua psique. Alguns não resistem. Muitas pessoas... existem muitos crimes relacionados a jogos de RPG. Mas uma coisa para ver, será que eu tenho maturidade para estar jogando RPG? E quantas horas eu jogo de RPG por dia, né? Quem são os meus grupos de RPG? O que eu faço nesses jogos? Tem que tomar um pouco de cuidado. Escolha bem seus parceiros. 2. Um poliedro tem 15 faces. Não. Olha só o nível da próxima prova. Só tá isso. É o que a gente está estudando. Eu não posso ir muito além, né, do que a gente está estudando. Faces quadrangulares, 10 faces triangulares. Essas são quadrangulares. Faces triangulares são 10. Vou fazer o triângulo aqui, anotando os dados. Determine o número de vértices desse poliedro
ele quer saber o número de vértices. Como é que a gente age mesmo? Fizemos uma bem parecida, não foi? Ah, peraí. Se essa face são 15 faces com 4 lados, eu posso multiplicar 15 vezes 4 e descobrir que tem 60 arestas vindas dessas faces. Se eu tenho 10 triângulos, eu tenho 10 faces com 3 arestas mais 30 arestas. Isso, ao todo eu tenho 90 arestas, porém essas 90 arestas não são arestas do poliedro, são arestas das faces, certo? Que ainda não foram conectadas. Porém, quando eu pego duas arestas de duas faces e junto para formar o poliedro, essas duas formam uma só. Por isso que na sala de aula a gente discutiu que tinha que dividir por 2. Ou seja, A igual a 45. Essa sim é o A da fórmula. Lógico. As faces totais, já que são 15 quadrangulares, 10 triangulares, 25. É só jogar na fórmula. V mais F igual a A mais 2. V eu quero descobrir, F é 25, A é igual a 45, mais 2. Menos 20 mais 2, a matemática profunda, 22. Era aberta? Show de bola, as minhas prediletas. Observem vocês, cara, que a matemática que nós estamos usando para resolver o problema, ela é boba. O aluno até poderia se questionar, professor, por que começamos com escalonamento, que era algo relativamente elaborado, e agora estamos indo para uma matemática primária? É que, na verdade, embora a matemática seja primária, tu está tendo que ter uma visualização espacial em 3 dimensões que antes tu não tinha que ter. Então, por exemplo, para resolver esse tipo de continha, né, esse tipo de raciocínio aqui, não tem matemática, é saber contar nos dedos, mas tem que ter uma visualização espacial, e nem todo jovem tem. Se bem que hoje em dia é muito mais comum, em função inclusive dos jogos. Né? O cara que já joga no computador, o cérebro dele tem que aprender a visualizar em 3 dimensões para ele agir naquele mundo, né, virtual lá e poder se virar para o inimigo, para poder interagir com esse jogo em 3D. O cérebro dele, então, desde tenra idade, trabalha com essa informação, e aí o cara olha para isso e não sente dificuldade nenhuma. Mas antes de as pessoas nascerem brincando de computador e usando ou indo no cinema em 3 dimensões, as pessoas tinham bastante dificuldade de visualizar as faces que não podem ser enxergadas diretamente. Inclusive, existem algumas pesquisas que, alguns estudiosos, aliás, que afirmam que os futuros cirurgiões serão as pessoas que hoje jogam jogos de computador em 3 dimensões e tem que trabalhar com controles, né, grande sensibilidade motora em várias direções, porque as máquinas modernas de operar, não sei se algum dia eu cheguei a comentar com vocês, né, são máquinas que é muito parecido com um videogame mesmo, né? E o cirurgião tem que ter uma grande habilidade em controlar esses joysticks que ele usa para operar a pessoa mecanicamente, né? Um robô que opera a pessoa através dos controles do médico. Então tu vê que bacana, né? A galera que hoje joga jogos interessantes que estimulem esse tipo de visão, de certa forma está treinando para uma possível futura profissão. Bem legal. Questão 6. A figura representa a planificação de um poliedro convexo. Como é que é essa história de poliedro convexo ou côncavo? Isso. Côncavo tem uma parte para dentro cavadinha, não é isso? Tecnicamente, como é que a gente consegue definir, tendo um poliedro na nossa frente, se ele é ou não? Passa uma linha reta, que parta do poliedro, passe por fora do poliedro e volte a mergulhar no poliedro. Se isso puder acontecer, ele é do tipo côncavo, que nós não estudaremos, né, no ensino médio, né? Na faculdade tu pode estudar um pouco mais poliedros, não só os convexos, que é o objetivo da nossa aula. O número de vértices do poliedro olha, o risco aqui é tu sair contando isso aqui, né? Se tu sai contando isso aqui, tu erra. Por quê? Porque na verdade esse cara vai se unir com outro vértice para formar o vértice do poliedro, né? Concordam comigo? Então não dá para sair contando por aqui. Qual é o procedimento então? Conta o número de quadrados de triângulo e faz a mesma coisa que dá. Ah, quase. Quase. Não vai funcionar. Se nós fizermos isso que o amigo falou, não vai funcionar. Alguém pode perceber por que não vai funcionar?
Pois é, já tem quadrados e triângulos que já se encostaram, ó. Então se tu fizer daquele jeito, na hora que tu contar aqui uma, certo? A gente na verdade está usando as duas. A não ser que o amigo queira dizer o seguinte, separar eles todos, um quadrado, mais um quadrado, mais um quadrado, era essa a ideia? Ah, legal, aí funciona, gostei de ver, é uma ótima maneira de resolver, parabéns. Eu faria o seguinte, eu contaria o número de faces, 1, 2, 3, 4, 14, é isso? Certo? Eu contei 2 vezes antes de desenhar. 14. Eu poderia contar as arestas que ainda não foram conectadas com outras, concordam comigo? Certo? Contando essas arestas eu poderia depois fazer o quê? Dividir por 2, porque elas vão se unir e somar as outras arestas que estão lá dentro, né? Concordam comigo? Aí eu teria achado o número total de arestas. E aí depois é só jogar na fórmula. Na hora de a gente contar essas arestas, a gente tem que tomar o cuidado de contar as de fora primeiro, porque as de fora vão ser unidas, não é? Com outras, concordam comigo? Certo? Então, arestas, vamos tomar muito cuidado nessa parte. Primeiro eu tenho já formadas ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 arestas. Concordam comigo? Essa aresta aqui, ela já não está encostada na aresta de outra figura? Eu não vou ter que dividir ela por 2. Beleza? Ela já está pronta, né? Então tem 1, 2, 3, só estou contando as internas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu já tenho 13. Mas essas outras da beiradinha, o que vai acontecer com elas? Elas vão se encostar em outra. Por isso que essas de fora eu vou ter que dividir por 2. Então vamos ver quantas tem aqui fora agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sobre 2, porque elas vão se unir com outras. Aí eu tenho 11, mais 20, mais 13. Opa, 24 arestas. E o que ele está pedindo? Número de vértices. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vértices eu quero descobrir. Quantas faces nós temos? 14. Quantas arestas? 24 mais 2. Mais passar para lá, menos 24 menos 14 é 10. 10 mais 2, 12. Mas eu concordo que a maneira do amigo... Fica à vontade, querido. Eu concordo que a maneira do amigo raciocinar é melhor. Porque observe que eu tive que fazer um trabalho braçal grande de sair contando uma a uma, né? Certo? Eu acho que a matemática não é isso, né? A matemática é quanto menos trabalho braçal, melhor. Então, pensando no raciocínio do amigo. Quantas faces quadradinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces quadradas, o que geraria 24 arestas. Tudo bem para vocês? Depois, quantas faces triangulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces triangulares, 3 vezes 8, 24. Totalizando 48 arestas que não foram emendadas ainda, não é isso? Dividido por 2. Então fica mais prático, eu concordo. Hã? Não, eu digo que assim eu não tive que sair contando braçalmente uma por uma, entendeu? Mas é muito melhor assim, então. Isso, a maneira como o amigo sugeriu era muito melhor. E eu não entendi aquela parada da aresta se ligar com outra, tipo, com ele. Não tem problema nenhum, isso a gente trabalha fácil. Face e face. Vão formar um poliedro, certo? Beleza? Uma, duas, juntou, virou uma. Simples assim. Galerinha, olha só. Quando eu comentei que o amigo tinha se enganado no raciocínio, eu imaginava o seguinte, ó, que ele queria que nós contássemos o número de arestas diretamente da figura e o número de faces. Falharia no sentido de que algumas dessas arestas vão ser emendadas e outras já estão conectadas com as outras, né? Agora está bem claro. Era ABCD? Não. Era. Perdão. Não era beta, né? Era de ABCD. Muito bom! Questãozinha boa para botar na prova, é fácil de modificar, o raciocínio é simples. Legal! E aí depois nós
pedimos mais uma tarefinha que era já na página 49, não é isso? Vamos finalizar corrigindo essa parte então.